Gurizada, bom dia. Domingo, 24 de janeiro aí. Mais um dia de grandes jogos. Vou estar comentando não só sobre os jogos de hoje, mas sobre os de ontem também, para estar tentando aí de alguma forma ajudar vocês. Falando sobre os jogos de hoje aqui rapidamente, o Aston Villa acabou vencendo por 2-0 a equipe do Newcastle. Aqui foi um jogo onde eu achei até que o Aston Villa iria ter um pouco mais de dificuldade, mas acabou fazendo os dois gols logo no primeiro tempo. Então isso daqui foi um jogo onde não que eu esperava que o Newcastle fosse vencer, mas eu esperava um pouco mais de resistência. Então, pela essa falta de resistência do Newcastle, acabou que o jogo perdeu um pouco do valor, que já tinha uma odd de 1,5 antes do jogo, né? Então já estava bastante aí complicado de se trabalhar em cima. Então, digamos que aqui foi meio que um jogo morto, digamos assim. O Villarreal empatou em 0-0 com a equipe do Huesca. Aqui foi um jogo onde eu até, pela odd alta do Villarreal, achei um bom padrão aqui para estar entrando a favor do Villarreal para vencer, né? Muito mais pela fraqueza do Huesca do que só pelo Villarreal. Porém, também aqui foi uma partida onde o, a equipe do Huesca conseguiu segurar o Villarreal. O jogo não teve grandes iniciativas, como vocês podem ver aqui nas estatísticas. Foi um jogo bem morno, bem equilibrado assim por baixo. Então aqui também foi mais um jogo onde quem conseguiu proteger no empate, show, mas quem infelizmente entrou aí no Villarreal acabou não conseguindo bater a vitória do time espanhol. Já o Sevilla acabou vencendo por 3-0, aqui é um daqueles jogos com odd baixo que eu sempre falo, né, que às vezes vale a pena entrar em outros mercados. Então quem pegou o handicap negativo do Sevilla bateu. Quem pegou o Sevilla para estar ganhando já no primeiro tempo bateu. Enfim, foi um jogo onde o Sevilla conseguiu aí com o hat-trick do Youssef aqui encaminhar a vitória. O Sevilla que é um dos líderes aqui do Campeonato Espanhol, é uma equipe bem sólida, bem competitiva, que não era de se esperar outro resultado. O único problema ali do pré-jogo é que a odd realmente estava bem baixa, daí foi necessário talvez explorar outros mercados ali para tentar pegar algo com um pouco mais de valor. Real Sociedade e Real Betis acabou empatado em 2-2. Aqui eu até comentei daqui a pouco fazer um Lei Real Sociedade ou algo do tipo, esperando uma partida mais equilibrada. Porém, no segundo tempo, quem começou na frente foi o Real Sociedade. Só no final do jogo que o Real Betis fez dois gols e empatou a partida. Porém, quem talvez pegou esse Lei Real Sociedade no primeiro tempo, aí tendo em vista que o primeiro tempo acabou em 0-0, talvez tenha conseguido pelo menos uma porcentagem aí aceitável de lucro no trade, né? Já para quem daqui a pouco entrou em Real Betis ou empate, esperando, né, pegar uma odd mais alta e protegendo o empate, esperando um jogo equilibrado e tudo mais, também aí teve algum tipo de lucro, ou quem pegou o ambos marcam. Enfim, foram mercados aí que teve correspondência na partida, que a partida realmente o Real Sociedade acabou jogando um pouco melhor, só que como eu falei, era um jogo onde o Real Betis não ia deixar tão barato, então não tinha porque o Real Sociedade tá com uma odd baixa e o Real Betis aqui com uma odd quase de 5x, né? Então dava para tentar explorar essas odds desequilibradas para tentar fazer com que o jogo equilibrado compense, né? Digamos assim. Aqui Real Madrid acabou vencendo de 4-1 o Deportivo Alaves. Aqui foi um jogo também que o Real Madrid estava com uma odd bem baixa. Porém, quem conseguiu pegar ah, o over de gols ou um handicap asiático negativo aqui do Real Madrid, esperando aqui também uma possível vitória larga aí da equipe merengue, acabou se dando bem, né? O Real Madrid acabou vencendo por 4-1, diferença aí de 3 gols, então goleada bateu, handicap asiático negativo bateu, over de gols bateu. Todos esses mercados aqui que fugiam um pouco dessa odd baixa aqui a favor do Real Madrid, acabou batendo. Então aqui é o sonho, né, para quem aposta, para quem faz as apostas esportivas, já que muitas vezes a gente tem que encontrar mercados alternativos e arriscar um pouquinho mais para pegar uma odd melhor. Quem arriscou se deu bem, né? Acabou tendo um lucro bacana aqui nesse jogo. A equipe do Leipzig acabou perdendo aqui de 3-2. Acho que de todos os jogos esse talvez foi aqui o mais inusitado, assim, que
realmente não se esperava, né, a equipe do Mainz ganhar da equipe do Leipzig pela diferença técnica, pela diferença de fase aqui. O Mainz é o último colocado quase aqui do campeonato alemão e perder e o Leipzig perder para um time desse, sendo que está aqui em cima disputando o título, é algo bem complicado de se prever. Porém, ah, quem entrou nesse jogo provavelmente também entrou em mercados alternativos, tendo em vista a baixa odd do Leipzig. Então, digamos que arriscou e ao perder acabou ficando naquele 0-0, né? Tendo em vista que em outros jogos aqui, como o Real Sociedad, Real Madrid, acabou dando bom, então acabou ficando meio que elas por elas aí nessa parte do campeonato. Tivemos também que Bayer Leverkusen contra Wolfsburg, que foi um jogo que eu até acreditava no ambos marcam, né? Acreditava até numa possível vitória, ou pelo menos no empate aqui, a favor do Bayer Leverkusen, né, na dupla hipótese, no draw no bet. Só que por incrível que pareça, aí o Wolfsburg conseguiu vencer e fez um gol já no primeiro tempo. O Bayer Leverkusen parece que não teve muita força de tentar buscar esse resultado e acabou que o Wolfsburg ganhou por 1-0. Era uma partida bastante equilibrada, bastante pegada, mas pelo Bayer Leverkusen estar jogando em casa e estar numa melhor fase, digamos assim, em termos até mesmo de tabela, eu acreditava um pouco mais no triunfo do Bayer Leverkusen, né? Ou pelo menos no empate, né? Tendo visto que a odd estava bem alta aqui, dava para pelo menos pegar aqui um double chance ou algo do tipo para botar numa múltipla, né? Já que odds aqui próximo a 1.3 em múltiplas tem um certo valor. Porém, o Wolfsburg não tomou muito conhecimento aqui, fez o gol, segurou a partida e ganhou. Aí, mais um jogo aqui do campeonato alemão que acabou não sendo correspondido. Aqui foi aquele jogo onde eu falei que eu não concordava com o favoritismo aqui do União Berlim, achava que estava um pouco desbalanceado, ainda mais pelo Augsburg jogar em casa e por ser um duelo equilibrado ali de meio de tabela. Então até eu cheguei a comentar que quem quisesse entrar nessa partida que arriscasse, né, que apostasse, né? Até comentei sobre o significado de aposta, né? Tu arriscar em algo baseado em algum padrão, em alguma prévia. E eu falei, né, para esse aqui era o jogo perfeito para se arriscar em algo e ah, a maior aposta desse jogo seria realmente numa vitória do Augsburgo, ou pelo menos pegar aqui o double chance ou draw no bet a favor do Augsburgo, porque eu achava que realmente essa partida ela podia ter um padrão aqui para a equipe da casa, tendo em vista aqui que o Augsburgo não era tão ruim e que o União Berlim também não era tudo isso, né? Então, por estar jogando em casa, que o Augsburgo poderia ter a chance aí de tomar o controle da partida e conseguir uma boa vitória. E foi o que aconteceu aí, placar magro, né, de 2-1, porém suficiente aí para estar garantindo um bom lucro. Talvez aqui as derrotas aqui no jogo do Leipzig, no jogo do Bayer Leverkusen, tenham sido compensadas aqui nessa vitória aqui do Augsburg, deixando aqui essa rodada da Bundesliga um pouco melhor, né? Um pouco mais justa, digamos assim. Já que no campeonato italiano, a equipe da Roma no último minuto aqui acabou fazendo um gol, acabou vencendo por 4-3. Quem entrou num placar mais folgado da equipe da Roma, infelizmente acabou não batendo. A Roma ela tá brincando bastante ultimamente, né? Foi recentemente eliminada da Copa da Itália. Agora, quanto o mesmo time, a equipe do Spezia aqui, a Roma de novo teve dificuldades aqui, né? Tomou gol de empate no final do jogo e foi buscar nos acréscimos o placar. Então, realmente é uma equipe que tem que tomar cuidado aí. Mas acabou ganhando. Quem entrou no over de gols não precisa nem falar, né? A partida teve 7 gols. E quem entrou também na vitória aqui direta da equipe do Roma para colocar em alguma múltipla, algo do tipo, a saúde aqui próxima a 1.5, acabou batendo aqui também. Só ficar agora atento para os próximos jogos, que a equipe da Roma ela realmente ela tá dando uma vacilada. Tivemos aqui também Milan contra a Atalanta. Aqui foi um jogo onde a equipe do Milan, eu até esperava uma equipe mais competitiva, até comentei por estar com uma odd mais alta, que era um bom padrão aqui de back, era um bom momento para daqui a pouco você entrar a favor do Milan e tentar pegar uma odd alta. Porém, eu fiz uma ressalva várias vezes durante o meu comentário dessa partida no vídeo de ontem, que era necessário esperar para ver se a equipe do Milan ia estar completa, porque essa odd um pouco alta aqui poderia significar daqui a pouco algum desfalque ou algo do tipo. E realmente foi o que aconteceu antes do jogo. Eu fiquei sabendo que o Çalhanoğlu
acabou não entrando em campo, né? É um desfalque importante para a equipe do Milan, que era provavelmente o que estava fazendo a equipe do Milan estar com uma odd tão alta assim. E pelo que vocês podem ver aqui no placar 3-0 para a equipe da Atalanta, foi um jogador que fez total diferença na partida e justificou essa odd alta. Então, quem conseguiu pegar esse desfalque antes da partida e desviar um pouco desse jogo, acabou se dando bem. Quem pegou apenas o mercado de gols, o over de gols, over 2,5 aqui acabou batendo, foi 3-0 para Atalanta. Infelizmente, qualquer aposta que tivesse esperando algo positivo aí do Milan acabou não batendo, mas foi algo aí que eu acredito que não tenha sido um problema de vocês preverem, tendo em vista que eu falei várias vezes para primeiro olhar a escalação e com esse desfalque aí do Çalhanoğlu, dava já para saber que o Milan não ia ser o mesmo, né? Tivemos também aqui Udinese contra Inter de Milão. Aqui a equipe da Udinese era uma equipe extremamente fraca, né? Eu até comentei que talvez esse jogo aqui a 1,6 para Inter de Milão era uma boa odd para estar se explorando aqui a favor da equipe italiana. Porém, como vocês podem ver, o jogo acabou em 0-0. Eu até comentei diversas vezes ao longo dos últimos vídeos, né, que eu falava de Inter de Milão, que a Inter de Milão é uma equipe que às vezes demora para entrar em campo, é uma equipe que às vezes só consegue reagir no final do jogo, que às vezes até toma gol e depois que vai virar no segundo tempo a partida. Enfim, é uma partida que é um time que muitas vezes entra na partida meio descompromissado. E nessa partida aqui, eu acho que muito o que aconteceu foi isso. Talvez uma Inter de Milão achando que poderia decidir a hora que quisesse, que o jogo estava na mão, e aí acabou que não conseguiu nenhum mísero gol. A partida acabou em 0-0 aí. Acredito que foi uma partida aí um pouco difícil de estar se trabalhando. Talvez alguém tenha pego aqui uma odd um pouco maior da Inter de Milão, esperando pelo menos um gol aqui no segundo tempo, quando a odd provavelmente já estava aqui acima de 2x. Porém, aqui não foi o suficiente. Placar de 0-0, ruim aqui para Inter de Milão, que agora está aí, perdeu a chance, né, de estar encostando aí no Milan e daqui a pouco até ultrapassando a equipe do Milan. Aqui pelo Campeonato Francês, eu tinha comentado esse jogo aqui do Mônaco contra o Olympique de Marseille. Eu falei que o Olympique de Marseille vinha de duas derrotas em casa para times da parte de baixo da tabela até para o último colocado e que isso ia fazer com que o Mônaco talvez tivesse uma certa facilidade no jogo para estar ganhando do Olympique de Marseille, né? Falei até nos últimos vídeos que eu ia tomar cuidado com o Olympique de Marseille para entender essa má fase dele e tentar estar extraindo ao máximo isso. E foi realmente o que aconteceu. Eu falei aqui que uma entrada a favor do Mônaco aí numa odd próxima a 1,7 era uma ótima entrada. A equipe do Olympique de Marseille até começou vencendo aqui, mas no segundo tempo o Mônaco acabou fazendo 3 gols e ganhando a partida pelo placar aí de 3-1. Então aqui foi uma aposta correspondida, né? Aqui a má fase do Olympique de Marseille acabou justificando aí o placar, então é para ficar de olho aí nesse Olympique de Marseille pelo resto aí da competição, que já está aqui no segundo turno. Então aqui é uma boa análise a se fazer daqui para frente. Tivemos também dois jogos do Campeonato Brasileiro Série A. Tivemos São Paulo contra Coritiba. Aqui eu comentei bastante sobre o fato do São Paulo ele ser favorito para a partida por ter um melhor time, né? E por necessitar da vitória para estar continuando brigando pelo título. Porém, eu ponderei várias vezes a má fase do São Paulo, né? Dos últimos jogos, que vem aí de uma goleada histórica aí contra o Inter. E que essa odd talvez de 1,33 era uma odd muito baixa para daqui a pouco estar sendo explorada, né? Que era para ficar de olho, para quem gosta até de fazer um lei São Paulo não, quem gosta de fazer na verdade um lei odd baixa, lei favorita aí para tentar pegar um ajustezinho de odd esperando uma partida mais equilibrada. Talvez tenha conseguido aí um bom lucro, tendo em vista que o primeiro tempo inteiro aí acabou em 0-0. Então até que o gol do Luciano aos 60 minutos talvez tenha dado para pegar aqui uma odd um pouco melhor, ou pegar esse lei aí São Paulo com um ajuste de odd aí indo para provavelmente 1,7, 1,8, algo do tipo. Então o jogo aqui acabou em 1-1, São Paulo até saiu na frente, mas depois sofreu o empate para o Coritiba. Quem daqui a pouco conseguiu pegar esse empate aqui do São Paulo, esperando que essa odd aqui a favor do São Paulo não fosse tão justa também, conseguiu aí um bom lucro. Mas aqui o principal atalho para se trabalhar nesse jogo era realmente tentar pegar um ajuste de odd do São Paulo aqui, principalmente no trade esportivo. Tivemos também aqui Vasco contra Atlético Mineiro. Aqui foi um jogo onde
Muitos entraram back Atlético Mineiro, esperando uma vitória fácil aqui do Atlético Mineiro, e realmente com uma odd próxima a 1,8 era um resultado bom aqui. Só que aqui, se eu não me engano, eu até comentei que pelo Vasco estar jogando em casa, precisar muito do resultado, ainda mais contra um Atlético Mineiro que oscila muito, aqui era um bom jogo para daqui a pouco estar se entrando a favor do Vasco, ou pelo menos protegendo no empate, esperando pelo menos um empate para essa partida, tendo em vista que o Vasco estava com uma odd bem alta para um time que precisa do resultado e está jogando em casa, né? E o Atlético Mineiro não é um time espetacular para estar tendo tamanho favoritismo fora de casa aqui, né? Então, o Vasco abriu 3-0 aqui, né, no jogo. Depois, mais para a parte final, que o Atlético Mineiro diminuiu, fez um gol lá nos acréscimos, o jogo acabou em 3-2. Isso não quer dizer que o Atlético Mineiro não tenha jogado melhor ou algo do tipo, mas aqui no futebol ganha quem faz gol, né? E aqui quem fez foi realmente o Vasco, abriu uma boa vantagem, garantiu o placar positivo aí. Méritos aí de quem conseguiu pegar aqui pelo menos um double chance, um draw no bet aí com odds bem altas a favor do Vasco, né? Então fiquem sempre atentos aí às fases dos times. Aqui no jogo de São Paulo foi um jogo onde a fase contou muito. São Paulo estava claramente bastante abalado ainda dos últimos resultados. E contem também bastante a necessidade do placar. Às vezes a gente vê um Atlético Mineiro, tá brigando pelo título, né? Precisa ganhar, tem um time melhor, então vai ganhar, pronto. Só que às vezes a gente esquece que mesmo assim tem um Vasco com uma camisa muito forte, que precisa da vitória para sair da parte de baixo da tabela, não é um time que vai querer ser rebaixado, é um time pressionado e que provavelmente por estar jogando ali em casa vai dar o máximo de si para tentar buscar essa vitória. Então tem que dar esse equilibrado, tem que tentar entender os dois lados dos dois times para tentar fazer aí a melhor análise e tá ganhando aí um bom lucro nessas partidas. Mais para a noite, nós tivemos aqui Confiança e América Mineiro, né, jogos da Série B. Confiança contra a América Mineiro acabou em 0-0. Aqui mais uma vez o América Mineiro perdeu a oportunidade de passar a equipe da Chapecoense. Então a Chapecoense provavelmente se vencer esse próximo jogo, que eu até vou conferir contra quem é, mas a Chapecoense provavelmente se vencer esse próximo jogo já vai ter praticamente garantido aí o título pelo saldo de gols, né? Então provavelmente vai ser bem difícil aí de estar buscando aí. A equipe da Juventus vai enfrentar o Operário, uma equipe que já não tem muitas pretensões aqui no campeonato. Então esse empate aqui para o América Mineiro foi um empate bem ruim, um empate que eu acredito que o América Mineiro não esperava, né? Eu não acompanho essas partidas aqui da Série B, porém, pelo meu palpite de ontem, eu até comentei que talvez tanto nesse jogo aqui do América Mineiro quanto no jogo ali do Avaí, eram dois times bons para estar se pegando aí um padrão de back pelo interesse dos jogos, né? Aqui o América Mineiro tinha bem mais interesse que o Confiança e na partida do Avaí, o Avaí tinha bem mais interesse que o Guarani, né? Então, quem entrou individualmente aí nos dois jogos, acredito que tenha sido 50-50, né? Acabou pegando talvez essa vitória aqui do Avaí, mas não pegando um resultado positivo do América Mineiro. Agora, para quem acabou juntando os dois aí, infelizmente acabou não batendo. Quem daqui a pouco protegeu no empate aqui, ou entrou num draw no bet aí para botar numa múltipla aí dos jogos do Brasileirão, tanto Série A quanto Série B, talvez não tenha sido um grande problema. Porém, realmente é um pouco inesperado que o América Mineiro, na situação que está e pela qualidade superior que tem ao Confiança, não está vencendo aí a partida. Mas, em compensação, aqui, como eu falei, o Avaí acabou vencendo. Tudo bem que foi um gol no último lance, no último segundo aí da equipe do Avaí, porém foi o suficiente aí para estar dando a vitória, né? O Avaí, que pelo que eu tô vendo aqui, ele estava ontem com uma odd de 1,6, porém começou a partida com uma odd aqui de 2x, né? Então a odd do Avaí subiu muito e provavelmente quem conseguiu pegar esse 2x aqui pagou aqui o head que possa ter tido aqui no América Mineiro contra a Confiança. Então aqui digamos que foi uma boa partida aí, deu para fazer uma boa análise aí dessa vitória do Avaí. O Avaí que mesmo não tendo mais chances de se classificar aqui, né? Por achar que Juventude, CSA não vão os dois juntos vacilarem, acho que pelo menos um dos dois vai estar vencendo ou pelo menos empatando aí e tá tirando essa vaga aqui do Avaí. Ah, o Avaí que, por sinal, vou até dar uma olhada aqui, o Avaí enfrenta o América Mineiro fora de casa na última rodada, então isso complica ainda mais as coisas, tendo visto que o América Mineiro vai estar aí jogando tudo que pode
para estar pelo menos aqui nessa última rodada tentando tirar saldo de gols ou algo do tipo para estar ainda tentando levar esse título da Série B. Então agora passando para os dias de hoje, que é o que mais interessa aqui, né? Que vai ser o que vai definir os nossos lucros nesse domingo. Começando aqui pelo Campeonato Espanhol, o Granada vai enfrentar o Osasuna. Aqui é uma partida que eu verifiquei que o Osasuna está com uma odd bem baixa para um time que é quase o último colocado da competição, mesmo jogando fora de casa, eu acho que a equipe do Granada ela tem condições de surpreender. É uma equipe que na Europa League eu vi na fase de grupos jogar até um futebol aceitável, né? E por estar aqui entre os 10 primeiros no Campeonato Espanhol, não é uma equipe de todo ruim. Então eu acho que eles ainda têm vantagem técnica em cima do Osasuna. Então a mesma coisa que eu falei do Augsburgo ontem, quem daqui a pouco quiser pegar essa odd um pouco mais alta aqui, pelo menos protegendo o empate, achando que o Granada não vai perder essa partida, não vai entregar assim essa partida. Eu acho que essa odd aqui de 1.6 aqui, Granada um empate ou empate anula 2.38 aqui a favor do Granada, tem um bom valor. Quem quiser também pegar um handicap positivo aqui pro Granada, tendo em vista que ele não está como favorito da partida, eu acho que também é bem aceitável, tendo em vista que eu realmente acho a equipe do Granada mais time que a do Osasuna e não sei até que ponto jogar em casa vai fazer tanta diferença aqui pro Osasuna nessa partida. Teremos também aqui Elche contra Barcelona. Aqui a odd do Barcelona aqui próximo a 1.3. Aqui é o que eu sempre falo, não tem muito o que fazer. Ou você pega uma goleada aqui do Barcelona para tentar pegar uma odd mais alta, ou para quem trabalha trade esportivo tentar pegar o Lei Barcelona esperando um jogo mais disputado. Mas eu acho difícil, eu acho que pela necessidade do Barcelona de vencer para estar brigando aqui pelas primeiras posições e pelo fato do Elche ser um dos times mais fracos aqui do Campeonato Espanhol, acho difícil o Barcelona não vencer essa partida ou não até mesmo golear. Então quem quer pegar aqui talvez aqui a vitória já no primeiro tempo do Barcelona 1.73 também aí é uma boa odd, ou daqui a pouco pegar esse over 2,5 esperando uns 3, 4 gols aí da equipe do Barcelona, talvez faça algum sentido também. Passando aqui para Celta Vigo contra Eibar. O Celta Vigo é uma equipe que começou muito bem sob o comando do Kudê, porém foi caindo demais, foi eliminado de competição, tá aí com 13 derrotas seguidas aí do Campeonato Espanhol. Porém vai enfrentar uma equipe um pouco inferior, eu acho que é a oportunidade perfeita para o Celta Vigo estar se reencontrando com a vitória, né? Essa má fase do Celta Vigo até ajudou aqui ao Celta Vigo estar com uma odd próxima a 2x. Então quem quiser aproveitar essa odd alta aí do Celta Vigo num jogo onde eu acho que a fase ruim do Celta Vigo está influenciando muito, pode aí estar pegando essa vitória aí do Celta Vigo, tendo em vista que provavelmente vai ser um jogo onde eles não vão querer desperdiçar os 3 pontos, ainda mais aí jogando em casa contra uma equipe inferior. Aqui Atlético de Madrid contra a Valência não tem muito o que falar, né? É o Atlético de Madrid, um dos melhores times dessa temporada atual, né? Em 17 jogos apenas uma derrota, isso é o que eu sempre bato nessa tecla, né? Num campeonato tão ah, equilibrado, não dá nem para se falar, mas o Atlético de Madrid talvez está numa sequência de jogos fáceis. Não, cara. Já está praticamente acabando o primeiro turno. Esse é o último jogo do primeiro turno, né? O Atlético de Madrid já enfrentou todos os 19 outros times do Campeonato Espanhol e mesmo assim tem apenas uma derrota e 2 empates, ou seja, ganhou a maioria, quase nem tomou gol, tomou apenas 7 gols e está em primeiro lugar disparado do Campeonato Espanhol. Então é um time que não tá ali à toa, digamos assim, né? Então não dá para fazer outra aposta a não ser a favor do Atlético de Madrid num jogo contra aqui o Valência, que também é uma equipe que não está numa boa fase. Então aqui, a não ser que surja uma péssima fase do Atlético de Madrid aí pela frente, o Atlético de Madrid sempre vai ser um padrão aí de back, um padrão de aposta a favor aí, em toda a partida. Então, quem ainda quer pegar talvez uma odd um pouco maior, que confia ainda mais no Atlético de Madrid, talvez pegar essa vitória do Atlético de Madrid no primeiro tempo a 2x, também seja aí um bom resultado, porque realmente a equipe do Atlético de Madrid está sobrando aí nesse campeonato espanhol. Nós vamos ter agora aqui pela Bundesliga esse jogo aqui do Bayern de Munique contra o Schalke 04. Aqui não tem muito o que falar, é o primeiro contra o último, é um dos melhores times do mundo contra aqui um dos piores da Alemanha. Então, aqui a única coisa que dá para se trabalhar em cima, até tendo em vista essa odd aqui muito baixa, é uma possível goleada do Bayern de Munique. Então, quem queira pegar aqui até mesmo o over 13,5, esperando mais de 3 gols nessa partida,
ou daqui a pouco que queira pegar aí esse primeiro tempo já a favor da equipe do Bayern, um handicap -2 aqui da equipe do Bayern é os melhores mercados, por mais que possa parecer um pouco mais arriscado tu achar que vai ter pelo menos 4 gols numa partida, ou que o Bayern já vai estar vencendo no primeiro tempo, ou algo do tipo. É um jogo que o handicap entre as duas equipes é muito alto, né? A equipe do Bayern de Munique, ela é uma das melhores do mundo, como eu falei, e vai enfrentar o último colocado do campeonato alemão. Então, se às vezes jogando contra os primeiros colocados ali, o Bayern de Munique já tem vantagem, imagina jogando contra o último, né? Então, explorem esses mercados alternativos aí, esperando talvez uma possível goleada ou um jogo fácil aí para a equipe do Bayern, que talvez vocês peguem aí uma odd melhor. Nós teremos também aqui o Hoffenheim contra a Kohl. Aqui é uma partida, mais uma vez que eu vou falar, o Hoffenheim ele não tem por que estar aqui na parte de baixo da tabela, ele podia fazer partidas melhores e vai enfrentar um time da zona do rebaixamento. Então, é necessário ganhar essa partida. O Hoffenheim precisa dos 3 pontos. Então eu acho que aqui também, mais uma vez, é um, é um momento perfeito aqui para o Hoffenheim estar reagindo e buscando aqui essa vitória com uma odd aqui próxima a 1,8. Para mim é a melhor aposta para essa partida, pela fragilidade do adversário e pela necessidade do Hoffenheim finalmente vencer, né, uma partida aí, tá tentando sair dessa parte de baixo da tabela. Então, Hoffenheim para vencer, próximo aí a 1,7, 1,8 é a melhor aposta para essa partida. Nós teremos aqui também Juventus contra Bolonha, aqui a odd do Juventus bastante baixa. Aqui também não tem muito o que falar. É um jogo onde, se você não pegar mercados alternativos de vitória já no primeiro tempo da Juventus, ou daqui a pouco um over 2,5 ou algo do tipo, não vai conseguir extrair muito resultado. Então, a mesma coisa que eu já falei para o jogo do Bayern, para o jogo do Barcelona, enfim, para outros diversos jogos. Tente pegar aqui talvez um over de gols ou alguma goleada ou algo do tipo, porque caso contrário aqui não vai dar para se extrair muito valor. Porém, eu acho que quando esse vídeo estiver indo ao ar, essa partida já vai ter acontecido. Então, fica aí a minha análise, né? Daí amanhã, no próximo vídeo, eu vou estar falando se deu certo aqui ou não. Porém, deixei aqui os meus comentários sobre esse jogo. Nós teremos aqui também Hellas Verona contra Napoli. Aqui é um jogo onde o Hellas Verona ele não vem de um resultado bom. Ele perdeu recentemente na última rodada para a equipe do Bolonha. Porém, estava jogando fora de casa contra uma equipe que precisava do resultado. Agora, acho que jogando em casa o jogo se equilibra um pouco mais. Por mais que a equipe do Napoli ainda seja superior, eu acho que o Hellas Verona ele pode sim dar um pouco de trabalho aí para o Napoli. Então, não acreditem muito em over de gols ou goleada do Napoli. Esse jogo aqui não é tão fácil quanto parece. Quem daqui a pouco quiser até trabalhar esse lei Napoli aí, esperando uma partida um pouco mais equilibrada, eu não acho algo tão inusitado assim. Eu acho bem real. Talvez aqui um Hellas Verona começando um pouco melhor na partida e dando uma equilibrada aqui nesse jogo e nessas odds aqui. Então fiquem atentos a isso para essa partida aqui. Nós teremos também aqui Lazio contra Sassuolo, um Lazio aqui com uma odd próxima a 1,7. Acho que isso se dá muito pelo fato do Sassuolo não estar numa boa fase, é um time que caiu bastante de produção, era um dos times que lideravam aqui o campeonato, né? Era um time muito forte fora de casa, mas que acabou emendando aí resultados não tão bons e acabou caindo bastante aí na competição. Digamos que agora o Sassuolo está no lugar onde a maioria esperava, que era um meio de tabela ali, né? Tendo em vista que não é uma equipe que tem grandes craques ou algo do tipo, é uma equipe bem deficiente e que muitas vezes vai acabar se complicando contra times superiores, como a equipe do Lazio. Então aqui para quem quiser talvez estar entrando aqui nesse Lazio a 1,7, tendo em vista que talvez o Lazio, até por estar jogando em casa, vá para cima do Sassuolo, e levando em consideração que o Sassuolo vem tendo complicações nos seus jogos, talvez essa vitória do Lazio seja a melhor aposta, até tendo em vista essa odd de 1,7, uma odd bem justa aqui para o que o jogo oferece. Passando aqui para o campeonato francês, teremos Bordeaux contra Angers. Aqui o que eu falo é o seguinte: o Bordeaux, ele, na minha opinião, é mais time e tá com uma odd bem alta, né? Esse jogo aqui o mercado ele tá dando um equilíbrio muito grande, e eu acho que por estar jogando em casa, talvez o Bordeaux vá ter um pouco mais de facilidade. Então, talvez quem queira pegar pelo menos esse duplo hipótese ou empate anula aqui, né? 1,4, 1,7 respectivamente, ou daqui a pouco quem queira pegar esse ambos os times para marcar 2x, esperando aí
pelo menos um gol para ambos os lados, né? Acreditando nesse equilíbrio que o mercado está dando, talvez também tenha algum valor aí bem bom. Nós teremos também esse jogo aqui do Rennes contra o Lille. Aqui também mais um jogo que o mercado está dando muito parelho. E aqui realmente eu acredito, né, que o jogo vai ser bem parelho mesmo, né? São duas equipes que apresentam performances parecidas, retrospectos parecidos. Então aqui a melhor coisa a se fazer realmente é tentar talvez explorar o mercado de gols. Ambos marcam, tem bastante valor, próximo a 2x. Tendo em vista aí que o campeonato francês costuma ter bastante gols e ambos os times acho que são capacitados para estar buscando aí pelo menos um gol. Então, esse ambos marcam, ou daqui a pouco esse over, até mesmo 2,5 aqui, esperando um 2-1, um 2-2 ou algo do tipo, também tem bastante valor, ainda mais numa odd aqui acima de 2x, quase 2,5 aqui. É uma odd aí excelente para estar se trabalhando, é uma odd que a gente não vê muito fácil, ainda mais num campeonato francês, que, como eu falei, é um campeonato que acaba saindo bastante gols. E para fechar aqui o campeonato francês, teremos aqui Saint-Étienne contra Olympique de Lyon. Aqui é um jogo de um time que é bem superior ao outro. O Olympique de Lyon, aí, terceiro colocado, é muito superior ao Saint-Étienne. Então, aqui, essa odd de 1,5, esse jogo aqui é muito bom. Não para entrar individualmente, do tipo, vou trabalhar esse jogo aqui individualmente, vou entrar aqui no Olympique de Lyon a 1,5. Não, mas para quem daqui a pouco vai fazer uma múltipla dos jogos europeus aqui, ou até mesmo de alguns jogos aqui do campeonato francês, esse Olympique de Lyon a 1,5 vai estar agregando valor aí à sua cruzada ou à sua múltipla, né, como vocês chamam. Então, fiquem atentos aí a esse jogo. Talvez seja uma boa odd aqui para o Lyon para estar agregando valor aí às apostas de vocês. Não individualmente, porém numa aposta conjunta eu acho que tem bastante valor. Agora indo aqui para os jogos talvez mais importantes aí para vocês que estão assistindo o vídeo, que é os jogos do Campeonato Brasileiro Série A. Teremos aí 7 jogos no dia de hoje, né? O Campeonato Brasileiro que vai chegando à sua reta final, então vai ter jogos aí muito importantes para os respectivos times. Começando aqui com o Atlético Paranaense contra Flamengo. Aqui é um jogo onde o Flamengo ele é favorito, ele tem um time melhor, inclusive o time do Flamengo ele vai ser melhor do que eu acho que todos os outros times do Campeonato Brasileiro. Porém, a gente tem que levar muito em consideração o retrospecto, né? O Flamengo é uma equipe que, por mais que venha de 2 vitórias, é uma equipe que demorou muito para conseguir emplacar essas vitórias, que é uma equipe que estava tendo muita dificuldade. O Rogério Ceni, técnico do Flamengo, extremamente ameaçado, né? Por não estar conseguindo buscar esses resultados. Então, aqui o que vocês têm que tomar cuidado é de daqui a pouco o Flamengo não apresentar tamanha facilidade como o mercado mostra, né? Tu dá uma odd de 1,6 para um time jogando fora de casa contra a equipe do Atlético Paranaense, que é uma equipe que fez bons jogos recentemente, que recuperou um futebol um pouco mais aceitável, um futebol de acordo com o elenco que tem. Você tem que estar muito confiante aqui para o Flamengo ganhar essa partida. Então, aqui o que eu falo é o seguinte: tomem cuidado com o Atlético Paranaense. Eu não acho que vai ser um time que vai vender esse jogo tão fácil. E daqui a pouco, se vocês quiserem esperar um pouco mais aí, dar uma aumentada na odd do Flamengo, daqui a pouco o jogo se mostrar aí, pelo menos no primeiro tempo, um pouco mais equilibrado, para daqui a pouco pegar pelo menos um 2x aí da equipe do Flamengo. Eu acho que tem um pouco mais valor do que tu arriscar ali a tua unidade numa odd baixa para o que o jogo representa, né? Então, fiquem atentos aqui nesse jogo do Flamengo, né? Não levem em consideração o Flamengo de 2019, levem em consideração o Flamengo atualmente, né? E se perguntem, é justa essa odd de 1,6 para o que o jogo representa aí? Daí vocês vão estar podendo daí ter talvez uma análise um pouco mais precisa, né? Então, o meu maior palpite aqui é esperem um pouco, esperem o jogo começar, vejam se o jogo ele realmente vai ter esse padrão aqui a favor do Flamengo. Já a equipe do Ceará vai estar jogando contra o Palmeiras. Aqui vocês podem se perguntar o porquê da odd do Palmeiras tão alta, né? Mas aqui provavelmente isso daqui vai se dar pelo fato de daqui a uma semana, né? Daqui a 6 dias, na verdade, o Palmeiras ele vai enfrentar a equipe do Santos pela final da Libertadores. Então talvez o Palmeiras queira estar poupando já aí alguns jogadores ou algo do tipo,
então talvez não entre com a cabeça 100% focada no Brasileirão, enquanto a equipe do Ceará aí que vem de uma boa vitória e que é um time que vem sendo aí mais algumas partidas daqui a pouco pode até estar brigando aí pelo um G7 ou por um G8, que pode até estar dando uma vaga aí na pré-Libertadores. É um time que daqui pra frente vai estar jogando jogo a jogo aí o seu máximo, o seu melhor para estar conseguindo os resultados. Então, aqui, sinceramente, eu até faria daqui a pouco um Ceará o empate, aproveitando essas odds altas. Eu acho que aqui a 1.4, 1.7 vai estar tendo aí bastante valor, pelo que o jogo representa para o Ceará e pelo que o jogo representa para o Palmeiras, né? Eu acho que são times que estão buscando coisas diferentes aí no Campeonato Brasileiro. Talvez o Palmeiras esteja agora nessa reta final um pouco mais focado aí, principalmente depois da derrota para o Flamengo, um pouco mais focado nas finais aí de Copa do Brasil e Libertadores. Já o jogo aí também no mesmo horário, nós teremos Internacional contra Grêmio. Aqui as odds elas não podiam estar mais justas, né? É um jogo realmente muito equilibrado. O Grêmio está, se eu não me engano, a 11 grenais sem perder, né? Ambas as equipes não sabem o que é perder nos últimos jogos. O Inter ainda com 7 vitórias seguidas, né? Líder do campeonato, podendo abrir uma vantagem muito boa, né? Que pode colocar uma mão na taça aí do Internacional caso ganhe o Grenal. Já o Grêmio aí se vence esse Grenal, além de prejudicar o Inter, né, que ah, ah, pode ser aí um dos principais objetivos do Grêmio, ainda vai estar aqui subindo um pouco mais na tabela para daqui a pouco nessa reta final tá podendo brigar ali pelas primeiras posições. Então é um jogo muito equilibrado, é um jogo onde nenhuma das duas equipes vai querer perder. As duas vão buscar a vitória, tenho certeza disso. É muito importante para ambos os times essa vitória, tanto em termos de Brasileirão quanto em termos de rivalidade, né? Principalmente para o Internacional, que pode significar uma mão na taça, que pode significar, né, quebrar esse tabu de 11 jogos aí sem vencer o Grenal. Então é um jogo aqui que realmente qualquer palpite é complicado de se dar. Aqui é aquele jogo mesmo que o cara tem que sentar, assistir, torcer, porque realmente é o melhor a se fazer, né? É acompanhar esse clássico aí, um dos maiores clássicos do Brasil, né? Então, aqui eu vou deixar passar, não vou fazer nenhum palpite em respeito ao que o clássico proporciona. Apenas aí realmente apreciem esse jogo aqui, que realmente vai ser um jogão de bola, pelo que as duas equipes buscam aí ah, nesse Campeonato Brasileiro e nesse clássico. Aqui nós teremos também aqui Atlético Goianiense contra Fortaleza. Aqui são duas equipes da parte de baixo da tabela. Eu acho que o Fortaleza ainda entra nessa partida um pouco mais pressionado, precisando um pouco mais da vitória. Porém, eu ainda acho o Atlético Goianiense um pouco mais time que o Fortaleza, né? Então, por esse motivo, talvez um Atlético Goianiense ou um empate ou algo do tipo tenha mais valor. Eu acho que o Atlético Goianiense tem um pouco mais de qualidade que o Fortaleza, mesmo tendo um retrospecto bem parecido com o do Fortaleza e estando ocupando posições semelhantes, né? Então aqui eu acho que algo um pouco mais tendencioso ao Atlético Goianiense faça um pouco mais de sentido. Teremos também aqui Santos contra Goiás, aqui não tem muito o que falar. Pela odd do Santos, acredito que o Santos vai jogar com a equipe 100% titular, né? Mesmo tendo daqui a 6 dias a final da Copa Libertadores. Aqui eu acho que essa odd bem baixa do Santos se dá muito pela fragilidade do Goiás. Goiás que recentemente perdeu de 4-0 em casa para o Ceará. Ou seja, uma equipe que, quando a gente achou que ia dar uma engrenada, talvez para lutar para sair dessa zona de rebaixamento, aí é que o Goiás se afundou de vez, vem aí colecionando 3 vitórias, 3 derrotas seguidas, perdão. Então aqui não tem muito o que falar. Quem realmente acredita nessa vitória fácil aqui do Santos, talvez possa entrar aqui num primeiro tempo já para o Santos a 2x, daqui a pouco num handicap negativo aqui do Santos, ah, buscando daqui a pouco um 2-0, 3-0, um placar aí largo da equipe paulista. Então fiquem atentos aqui nesse jogo para estar talvez pegando um mercado um pouco mais alternativo aí para estar pegando uma odd melhor, né? Porque realmente é difícil trabalhar odds tão baixas, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde tudo pode acontecer. Aqui nós vamos ter Sport contra a Bahia, que é um duelo das equipes que estão brigando para sair da zona de rebaixamento. Arrisco dizer até que quem perder esse jogo aqui está muito próximo de ser rebaixado, junto com Coritiba, Goiás e Botafogo. Então aqui vai ser aquele jogo de vida ou morte, um jogo muito equilibrado. O mercado está até dando um pouco de vantagem para o Bahia, porém eu acho que por jogar em casa a equipe do Sport talvez tenha até um pouco de vantagem assim
né, por talvez buscar melhor assim as oportunidades do jogo, né, buscar um padrão mais ofensivo e daqui a pouco tá dando mais perigo para a equipe do Bahia. Porém, como é um jogo bem complicado aí, não tem muito o que falar. Talvez a única coisa que eu trabalharia nesse jogo talvez seja o ambos marcam, esperando um jogo aí bem aberto de ambas as equipes buscando o jogo por precisar do resultado e talvez aí pelo menos um gol para cada lado. Essa partida vai aí acabar proporcionando, né? Um jogo onde nenhuma das duas equipes quer perder aí, dadas as circunstâncias da tabela aí para ambos os times. E o último jogo aqui do Brasileirão Série A do dia é Fluminense contra Botafogo. O Fluminense vai jogar em casa, né? O Fluminense aí, rival do Botafogo, rival carioca, vai ter a chance de colocar mais um preguinho aí no caixão do Botafogo, que é um time que já está praticamente rebaixado, tá a 9 pontos aí do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Isso mostra aí que para um campeonato que falta 7 rodadas equilibrado do jeito que é, o Botafogo está aí muito próximo do rebaixamento. Só ainda não foi considerado rebaixado porque ainda tem chances matemáticas. Só que na prática aqui está muito difícil. Então acho que o Fluminense vai entrar com dois propósitos. Primeiro, vencer a partida para tentar garantir pelo menos uma sétima posição ali, para não ficar de fora da pré-Libertadores, né, ou algo do tipo. E também acho que a vontade de querer ver o Botafogo perder mais uma e se aproximar ainda mais do rebaixamento também vai ser uma motivação para o Fluminense. Então, esse jogo aqui, eu realmente entraria aqui o Fluminense para vencer, por achar a equipe do Fluminense melhor que a do Botafogo e por achar que o Fluminense vai entrar extremamente motivado para vencer essa partida. Então, Fluminense para vencer é 1,8 nessa partida aqui é o meu palpite. Agora, só falando aqui rapidinho desses dois jogos aqui da Série B, Cruzeiro e Náutico é uma partida aqui de times que se afastaram um pouco da zona de rebaixamento, mas ainda provavelmente vão querer vencer essa partida. O Cruzeiro para tentar acabar o ano um pouco melhor do que foi o 2020, 2021 do Cruzeiro e o Náutico para querer vencer e se afastar de vez aqui do rebaixamento. Uma possível vitória do Náutico basicamente garante o Náutico ainda na Série B do campeonato da próxima temporada. Então vai ser um jogo, acho que bem nivelado por aí. O Cruzeiro ainda tem uma equipe um pouquinho melhor que a do Náutico. Porém, talvez o Náutico dê uma equilibrada aí na base da vontade. Então, talvez aqui um ambos marcam tenha algum valor a 2,2 aqui, aproveitando uma odd bem alta, tendo visto que eu acho que os dois times possam buscar aí pelo menos um gol. Ou daqui a pouco o mercado de dupla hipótese, esperando talvez um empate nesse jogo, né, e tentando proteger em um dos dois times, principalmente no Cruzeiro, por jogar em casa e ter uma qualidade um pouquinho melhor. Talvez aqui faça algum sentido a 1,3, 1,6 para quem vai fazer múltipla aí de jogos brasileiros ou algo do tipo. E para fechar o vídeo de hoje, um vídeo um pouco mais comprido, aí com mais de 40 minutos, teremos aqui Ponte Preta contra CRB. A Ponte Preta e o CRB são times que não buscam mais nada no campeonato, então isso daqui é mais um amistoso. Então não leve em consideração muito essa partida. Essa partida eu até deixei marcada aqui mais para falar isso para vocês. Isso aqui vai ser quase um amistoso. Muito difícil eu esperar algo para qualquer um dos lados nessa partida, né? Então não percam todo o lucro que vocês tiveram, todo o esforço que vocês tiveram nesse domingo, daqui a pouco num jogo como esse, num jogo fraco, né? Tenham sempre em mente que realmente vai ser uma partida extremamente fraca, sem nenhum padrão aparente, né? Então aqui deixem de fora essa partida Ponte Preta e CRB, é o melhor conselho que eu posso dar aí para vocês, tendo em vista que existem outros diversos jogos no dia de hoje com padrões, né, e qualidade bastante superior a esse Ponte Preta e CRB. Então, o vídeo de hoje é isso. Eu sei que o vídeo ficou até bem longo, acho que é um dos vídeos mais longos que eu fiz até agora, porém, final de semana é o que eu sempre falo, tem muito jogo e eu não gosto de deixar jogo de fora, não gosto de fazer vídeo tapeado, gosto de fazer com uma análise o mais precisa possível aí para estar ajudando vocês. De nada adianta eu entrar aqui e falar um monte de abobrinha para vocês que entram no vídeo tentando buscar alguma coisa aí para estar buscando lucros aí a cada dia nas apostas esportivas. Então, basicamente é isso. Agradeço vocês pela atenção. Peço like e se inscreva no canal caso tenha gostado do conteúdo aí do vídeo. E vejo vocês aí no vídeo amanhã comentando sobre essas partidas, comentando mais sobre futebol, sobre análises esportivas.
Então é isso aí, desejo muito lucro aí para vocês nesse domingo, que vocês tenham um bom dia e é isso aí, abraço.